Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de tudo, mano, peço que você se inscreva se for novato, se caiu de paraquedas, pra dar aquela força e fortalecer o nosso crescimento. Deixa seu like também se você tá curtindo, pra mim ver que vocês estão gostando, beleza? Estamos aqui com um corte da linha de passe sobre o jogo de ontem de Flamengo e Sport, certo? Palmeiras perdeu pro Santos, então o Flamengo assume a liderança. Não vou enrolar muito, fica com um corte de um bacana pra vocês aí, beleza? Não esquece de deixar sua curtida, tamo junto. Não dá. Vamos lá, estamos de volta com um jogo maluco, Sport 1, Flamengo 0. Vamos lá, para resumir, para quem não viu, o Sport faz 1-0. Aí, aos 37, mais ou menos, tem um homem expulso. Você quer resumir, aos 41, Luiz Araújo faz um belo gol, 1-1. E aos 42, o Sport tem outro expulso. E pra e assim, resumir? e um expulso daquele... Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? O Ramon é expulso e sai andando. Mas o primeiro tempo termina 1-1. É isso, Até surpreendentemente. os 15 minutos do segundo tempo, quem tá chegando agora para os melhores momentos desse 5-1, precisa entender que até os 15 do segundo tempo o jogo ainda era de muita tensão. Eu não esperava que o Flamengo fizesse um grande jogo. Boa parte desses jogadores que... Você esperava tão abaixo no primeiro tempo? Eu achava que qualquer coisa podia acontecer, eu esperava que o Flamengo conseguisse o resultado. Esse era o jogo que o importante era ganhar, não era jogar tão bem. Óbvio que se jogasse bem, a chance de ganhar seria maior. Eu acho que o Flamengo começa mal, toma o gol, com dificuldade de construção, com dificuldade de marcação. Concordo com o Brenner sobre a entrada do zagueiro tão jovem e sem experiência, que sentiu o jogo de fato. Ficou muito claro. Mas vamos lembrar, por exemplo, o Juninho. Provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Cebolinha. Não vai estar no Flamengo na próxima temporada, provavelmente, segundo o noticiário. Michael, provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Então, não dá para exigir desse time que não treina junto, que está muito modificado, que ele faça as coisas que o time principal do Flamengo, mesmo com uma escalação alternativa, está habituado a fazer. Então, eu acho que a atuação foi normal, o Flamengo tinha que vencer. Não me espanta o fato do Sport sucumbir. Vai lembrar que o Sport hoje, para as pessoas dimensionarem, ele tem um ponto a menos. Você divide os pontos do Vitória, que está na zona do rebaixamento. Dividido por 2, o Sport ainda tem um ponto a menos. Sim. Quer dizer, o Vitória tem 35, o Vitória tem 17. Ou seja, é um time que vai errar, que vai tomar cartões bobos, que não vai ter consistência no jogo. O Flamengo aproveitou, fez 5-1, a vitória foi merecida. As 2 expulsões, para mim, são indiscutíveis. Também acho. São indiscutíveis e era o que o Flamengo tinha que fazer. Meter pressão no Palmeiras para o próximo jogo, o Flamengo fez isso. O Palmeiras sentiu o jogo e o Flamengo agora é líder. É um time que semana passada estava ganhando do Atlético, o goleiro engoliu um peru e tomou uma virada. Perfeito. Os erros hoje são incríveis, né? Jogador com amarelo. Pro roteiro ser ainda mais trágico, parece, né? O Matheus Alexandre, pra mim, essa é a expulsão mais absurda, né? O cara tem um amarelo e dá um carrinho daquele na lateral. Maluco. Não, a postura dele e a reação do Ramon... A do Ramon, a reação. Ele sai andando. O presidente acabou de renunciar. Larguei, sabe? Esse lance aí, pra mim, é algo inexplicável. Esse é o do primeiro amarelo dele. O árbitro volta atrás. Mas o lance do vermelho, do segundo, é uma coisa que um jogador profissional num jogo de primeira divisão não pode cometer. Olha lá, ele tá bem atrás, dá um carrinho, quase uma tesoura no jogador. E no segundo, do Ramon, é até um lance que você pode ter uma margem de interpretação, de discussão. É um empurrão, mas tem um calço por baixo. Mas se nem os jogadores do Sport, se nem o próprio Ramon, que é o infrator, reclamou, o árbitro ali manteve o critério, até o critério utilizado com jogadores do Flamengo também. Saúl, o Pulgar, que toma um cartão amarelo, o árbitro manteve esse critério até no primeiro tempo. Então, o estranho aí não é o Sport ter feito 4 faltas e tomado 6 cartões, né, contando com um vermelho. Jogadores amarelados cometerem as faltas que Ramon e Matheus Alexandre cometeram. Isso é a parte que chama atenção. Tudo bem que o time já está rebaixado, está nessa situação. O Sport também, né, negociou o direito de comercialização dos ingressos na Arena Pernambuco. Boa parte da torcida era rubro-negra, mas do Flamengo. Então ali é um sinal, um atestado de um time que já está entregue, mas ainda assim, né, não permite aos jogadores cometerem. Para mim, é um ato de antiprofissionalismo, de falta de amor à profissão. Mas do lado do Flamengo tem algo para o Felipe Luiz aproveitar desse jogo. Porque, tudo bem, o Birner pontuou, e com razão, que o Juninho... A minha é a confiança de Cebolinha. Então, a confiança do Cebolinha, o Juninho... O melhor em campo para mim foi o Luiz Araújo, depois do Cebolinha. Para mim também. Mas o Juninho, até o fim da temporada, pode ser útil.
Verdade. Se a gente estava falando do Roleiser aqui no Santos, em alguns jogos, o Flamengo estava pedindo um cara com as características dele e, de novo. E é bom para a carreira dele que ele se destaque. Sim, até para tentar É bom, acho que pode e tal, mas quem vê treino é o Felipe e hoje foi contra o Sport com 9. Não, mas tudo bem, mas o Juninho... Só pra gente também não achar que pintou a solução para o ataque do Flamengo sem Pedro. Mas o Juninho tá longe de ser um craque, tem limitações técnicas evidentes, mas para a proposta de jogo do Filipe Luís, que o Filipe Luís, quando deu aquele puxão de orelha no Pedro, era muito porque ele tinha um modelo de jogo em que o Pedro tinha dificuldade de se adaptar no momento sem a bola, porque pressionava pouco. O Juninho, se tem uma virtude no jogo dele, é pressionar lá na frente. O terceiro gol sai porque ele dá um pique na saída de bola até do Sport, pressiona o goleiro e o Flamengo rouba a bola. Então, aproveitar o momento, até do Michael, que entrou ali pelo lado direito sendo útil, para retomar algo que o Flamengo fazia bem e deixou baixar um pouco a rotação nos últimos jogos, que é a pressão alta. A pressão alta do Flamengo, o Filipe Luís falou isso hoje, não encaixou contra o Sport já rebaixado e não vinha encaixando em outros jogos. O Santos, no primeiro tempo no Maracanã, coloca o Flamengo em dificuldade, porque também não conseguia pressionar lá na frente. Ele falou que não se reconhecia no time por causa dessa postura, dessa falta de pressão. E por que isso acontece? Tem, claro, ali de escolhas do Filipe Luís, né? Quando você tem um time mais técnico, com Pedro, com Carrascal, com Samuel Lino, naturalmente você tende a perder nesse momento sem a bola, mas estamos num final de temporada. Então, jogadores desgastados, jogadores precisando dosar a minutagem, não dá para pressionar alto o tempo inteiro. Então aproveita mais esses caras do banco, ainda mais que retomaram um pouco da confiança, e dá mais minutos. Então o Juninho pode ter mais minutos, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro e dosando para a final da Libertadores. O Cebolinha, e aí está muito mais na conta do jogador do que do Filipe Luís. O Cebolinha ainda continua carecendo de uma sequência sem lesões, saudável, mas se ele estiver disponível até o fim da temporada, que se use mais. E não estou falando como titular, mas para ganhar mais minutos e para ter o Flamengo tentar retomar muito dessa boa pressão alta que fazia no começo do trabalho do Filipe Luís. Eu queria trazer o Palmeiras. A gente tem uma tela dos próximos jogos, né? É óbvio, a gente vai ficar fazendo esse exercício. Aqui não é aquele, como é que chama? Não é palpitômetro, que você coloca os próximos jogos e vai colocando, ticando, fazendo ali. A gente tem, Selva, os próximos jogos, porque daí fica mais fácil a gente falar em cima. Palpitômetro no Rio, Calçade... Vamos lá, a gente tem chama o Calçade. Atlético fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, Ceará fora. Não necessariamente nessa O ordem. problema é a ordem aí, né? O Atlético não é o próximo. Exato. Próximo meio de semana é Vitória com Fluminense que bate. Depois o que bate é Fluminense com Bragantino. E depois o que bate é Grêmio com o Atlético Mineiro. Então vamos lá, a próxima é Vitória em casa, Palmeiras. Isso. E Fluminense no Maracanã pro Flamengo. E Fluminense e Maracanã. Vamos lá, a gente vai colocar na ordem. Então vamos lá. É uma rodada melhor pro Palmeiras, a próxima. E as duas seguintes, melhores pro Flamengo. Melhor. E aí o quê? Aí é o próxima rodada, ela parece ser mais favorável ao Palmeiras, porque o Flamengo tem um clássico. Em tese, ele é mais favorável ao Palmeiras. E as outras duas, ela em tese, são mais favoráveis ao Flamengo. Quais são as outras duas? Na rodada que o Palmeiras pega o Fluminense, em casa, ainda que seja no Allianz, o Flamengo pega o Bragantino, também em casa. Sim, Maracanã. concordo contigo. E na rodada seguinte, o Palmeiras pega um Grêmio, fora, e o Flamengo pega um Galo fora 3 dias depois da final da Sul-Americana. Ou seja, quando não dá pra decidir nada do Atlético. Não importa o resultado da final da Sul-Americana, né? Ganhando ou perdendo, ele vai estar... Ou vem abalado, tentando ganhar de qualquer jeito, ou vem campeão, não é o Galo, resolveu a temporada. Não é o Galo mais mobilizado para esse jogo do dia 25. Certeza. Exato.